Hoje falaremos a respeito do livro de Steve Jobs. Eu sou Igor Alves, sou advogado e consultor e neste vídeo iremos falar a respeito da história de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson para a nossa playlist Dicas de Leitura. Como todo livro que leio, eu tento relacionar o conteúdo aos concursos públicos, mas antes disso gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse conteúdo com seu amigo, com sua amiga que presta ou pretende prestar concursos públicos. No presente livro, trata-se de uma biografia, ou seja, outra pessoa contando a história de Steve Jobs. E quando estes livros eles são escritos, nós temos uma riqueza enorme de entrevistas feitas com as principais pessoas do círculo social. E neste ponto, é interessante destacar a você que Steve Jobs, já no início dessa jornada de escrita do seu livro, ele deixou claro ao autor que não iria opinar no direcionamento do livro para que não perdesse a originalidade da sua história. Isso é fantástico. É muito interessante como bagagem de vida conhecermos os gênios e os revolucionários. Na leitura do livro de Steve Jobs, nós temos um total de 586 páginas de uma história envolvente contando a respeito da infância e dos desafios que sofreu por ser um filho adotivo. Mas em contrapartida, um respeito muito grande de Steve Jobs por seus pais adotivos, Paul Jobs e Clara, que dedicaram a vida a direcionar e incentivar os passos de genialidade e rebeldia de Steve. Durante grande parte da sua vida, a questão de ser um filho adotivo pairou por sua cabeça e durante o desenrolar da leitura, essa história foi sendo resolvida com conhecimento dos seus pais biológicos e sua irmã, mas tudo isso somente após a morte da mãe adotiva de Steve Jobs, pois ele temia que se a mesma se entristeceria com a reaproximação da sua família biológica. A história torna-se tão maluca que Steve esteve por algumas vezes no restaurante do seu pai biológico, cumprimentou ele e não teve essa noção que ele era o seu pai. Mas passado a parte familiar, nós vemos a genialidade e a rebeldia de Steve como os principais atributos que levaram ele a se tornar uma grande pessoa. Inclusive, na grade curricular da Universidade Red, ele trouxe a menção de que não gostava de determinadas disciplinas e isso foi aceito pela diretoria e ele passou apenas a assistir o que lhe interessava. Isso é interessante observar porque na época em que Steve era apenas um jovem, este sempre fora adepto às culturas do budismo, de dietas, jejuns, inclusive no início da leitura, era muito questionado por seus amigos e pessoas próximas como uma pessoa que cheirava mal. Além disso, durante seus períodos de conclusão do ensino médio, era um jovem bastante arteiro e junto com o seu amigo Wozniak, aprontaram poucas e boas com o uso da tecnologia ao seu favor. Teve em sua vida ainda muitos mentores vindos da HP, da Atari, da Xerox, da Microsoft, da Motorola e muitas relações com os diversos ímpares da sociedade à época. Mas foi com Wozniak que o engenheiro e a genialidade de Steve nos negócios e no marketing que surgiu a Apple como empresa. Mas em 1985, Steve fora lançado de sua empresa por seu campo de distorção de realidade e temperamento que fizeram com que este perdesse o seu posto. Com sua saída, criou a empresa Next, que tempos depois seria comprada pela Apple e asseguraria a sua retomada ao conselho. E em período concomitante também ele criou a empresa Pixar, que foi responsável pela criação de diversos filmes conhecidos como Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo e entre outros. Já em 1995 retornou à Apple e foi responsável por mudar não só a computação, mas a música e o jornalismo também. Desenvolvendo e coordenando as equipes de engenharia e design, foi responsável pela criação de diversos dispositivos que conhecemos até hoje, como o iPhone. Por fim, resumiria o livro como empolgante e recomendaria a você essa leitura, ainda que não tenha sido possível extrair uma visão clara de Steve Jobs para os concursos, eu gostaria de que tivesse a possibilidade de exercer a distorção do campo de realidade como uma forma de encararem os seus concursos públicos. Mas, para melhor compreender, corram imediatamente à leitura e conheçam em detalhes os aspectos da vida social, familiar, profissional, emocional
e principalmente a luta contra o câncer. Um forte abraço, esse foi mais um Dica de Leitura, espero que você tenha gostado e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal.